Na esperança que fomos salvos. Sim, na esperança. É o que nos diz São Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24, nos alertando para o fato de que a salvação não é uma coisa que a gente possui e que nos permite ficar tranquilos, descansados, acomodados. Como que dizendo, bom, já fui salvo, já tenho esperança, agora é só esperar tudo acontecer, porque com certeza Deus quer me salvar, Deus quer me fazer feliz e eu fui predestinado para a salvação. Bom, não é bem assim. São Paulo está nos dizendo, é através da esperança, é na esperança, melhor dizendo, que nós fomos salvos. Isso significa que se nós quisermos de fato caminhar para a salvação, nós precisamos aprender que esta salvação é algo que nós já possuímos, mas que ainda esperamos. A nossa salvação se dá na medida em que nós esperamos a realização das promessas de vida feliz, de eternidade que o Senhor fez a nós. E por que tudo isso é importante? Eu não sei se você notou, você que está acompanhando os programas até aqui, mas eu tenho insistido nessa temática da esperança em razão do grande desespero, do grande desânimo e desalento que assombra a nossa geração neste mundo moderno. Estamos tristes, meio desesperados, ou então estamos alegres, mas falsamente alegres, apostando a nossa esperança, o nosso gozo, a nossa alegria em bens materiais que, no fim das contas, não vão dar para nós aquilo que nós tanto desejamos. A esperança, meus queridos, ou ela nos leva para além da morte, ou ela não é verdadeira esperança. Eu tenho esperança de quê? Que vai chover? Eu tenho esperança que o meu negócio vai ser bem sucedido? Eu tenho esperança que eu vou ter filhos? Que eu vou casar? Que eu vou encontrar o amor da minha vida? Eu tenho esperança que eu vou ser bispo? Eu, Padre Henrique, Dom Henrique? Que bobeira! Por causa da morte, tudo isso vai passar. E se a nossa esperança ela estiver orientada somente para estas coisas, a salvação que nós estamos procurando é falsa. Esperança só é esperança se nos leva para depois da morte, para algum lugar depois da morte. Por causa disso, é necessário que a esperança esteja firmemente vinculada à fé. Nós esperamos uma vida após a morte porque nós acreditamos que essa vida existe. Ninguém foi e voltou para nos dizer como é que é, a não ser uma única pessoa, Jesus. E aí nós temos relatos desse retorno dele ressuscitado para nos dar segurança, para nos ajudar a ter mais fé, mas uma segurança e uma fé que não tiram o sofrimento, a angústia e a dor que muitas vezes pesa sobre nós. Isso é importante. Para que haja uma genuína esperança que nos leve para depois da morte, é necessário que esta esperança esteja vinculada a uma fé. E essa esperança é aquela que vai nos ajudar a suportar o presente com as suas canseiras, com as suas angústias, porque ela estará fazendo com que o nosso coração aponte para uma meta, para depois da morte, para a vida eterna, uma meta que vale a pena. É o que nos diz o Papa Bento XVI na sua carta encíclica Spes Salvi, no número 1. Ele diz assim: o presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito se levar a uma meta. E se pudermos estar seguros dessa meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. O que é que nos dá a segurança desta meta? A fé. E é por isso que o Papa Bento XVI, também nesta carta, bem no início, diz para nós que o testemunho da Sagrada Escritura a respeito da esperança cristã, muitas vezes, é o testemunho também da fé. Termos estes, fé e esperança, que têm alguma equivalência no testemunho bíblico, e nós vamos entender hoje um pouquinho o porquê disso tudo. Nós só somos, de fato, orientados para uma meta grande, que justifica a canseira do tempo presente, porque temos uma genuína esperança. Só que essa esperança vem da fé. Da fé, é claro, em nosso Senhor Jesus Cristo. E com uma esperança dessa, e com uma fé dessa, até um assassino
como Saulo, pode se tornar um santo, como Paulo, olhando para frente, deixando o passado para trás, na firme esperança de que aquele que prometeu vai cumprir a promessa que fez. Eu quero deixar São Paulo falar nesse programa. Por isso, nós vamos utilizar as próprias palavras dele que nós encontramos aqui na carta que ele escreveu para a comunidade de Filipos, dos cristãos da comunidade de Filipos, a carta de São Paulo aos Filipenses, na qual ele faz uma grande exortação e também bastante afetuosa exortação para os filipenses se manterem firmes. Firmes em meio às adversidades que eles estão enfrentando ou em meio às canseiras do tempo presente deles, na expressão do Papa Bento XVI. Você também tem as suas canseiras, eu também tenho as minhas canseiras. E com São Paulo, a gente pode aprender a suportar o tempo presente e as suas canseiras, as suas angústias e as suas dores por causa de uma grande esperança. Então vamos ver como ele conseguiu superar tudo isso e viver desta grande esperança que fez com que ele não olhasse mais para trás, mas olhasse para frente, em direção a esta grande meta que justifica a canseira do caminho. Em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: São Paulo, gente, era judeu. Mas não era qualquer judeu. Ele era um judeu de sucesso. Se nós podemos falar de sucesso no campo do judaísmo, olha, nós temos que considerar a figura de São Paulo. E é ele mesmo que diz isso para nós. A consciência que São Paulo tem a respeito de si próprio, do seu nascimento, do seu pertencimento à raça eleita, ao povo eleito por Deus, bom, isso é um negócio assim impressionante. A autoconsciência que ele tem é impressionante e nós vamos ver logo mais. Mas importa dizer ainda uma coisinha antes disso tudo. O povo eleito não foi eleito à toa e não foi eleito por qualquer um. Os judeus, de fato, fazem parte da promessa de Deus de salvar a humanidade. Uma promessa que foi feita lá com Adão e Eva depois do pecado, depois do primeiro pecado. Deus prometeu salvar o seu povo e o fez através de um processo pedagógico, começando pela formação de um povo em Abraão. Um povo que recebeu uma lei em Moisés, lei esta que deveria ser cumprida como sinal do pertencimento deste povo a Deus, ou seja, como um sinal de salvação. Mas o povo se esqueceu da função da lei. O povo começou a pensar que bastava circuncidar a carne. Não. Já no livro do Deuteronômio, o Senhor diz que é necessário circuncidar o coração. Ele não precisa dos nossos sacrifícios, dos montes de animais que são assassinados para cumprir os ritos previstos, os ritos de purificação previstos. Não. Deus quer que nós sacrifiquemos o coração. E o sacrifício exterior, como o da circuncisão e o cumprimento da lei, ele vai, na verdade, indicar o sacrifício que está acontecendo interiormente. A lei, portanto, a antiga aliança, todas as prescrições do código revelado por Deus, tudo isso servia para que os judeus se orientassem neste mundo e aprendessem a obedecer a Deus, não apenas do ponto de vista exterior, mas do ponto de vista interior. Se eles continuassem a acreditar que o mero cumprimento da lei seria suficiente para chegarem ao céu, isso seria, na verdade, um grande insulto a Deus Todo-Poderoso, que está se dando o maior trabalho de vir se revelar, livrar o povo da escravidão do Egito, conduzir esse povo no deserto, preparar uma terra prometida e preparar um Messias para a plenitude dos tempos, um Messias que iria, de fato, revelar o verdadeiro caminho de salvação. Não, a lei não salva. A lei, por si só, não salva. A lei orienta o coração. Para vocês entenderem bem do que eu estou falando, vamos trazer esse assunto para um tópico mais moderno. A consagração à Nossa Senhora. Não sei se você já ouviu falar disso, eu imagino que sim. Desse grande movimento que aconteceu desde 2010, mais ou menos, até o tempo presente, da consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, naquele livrinho, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Você lê aquele livrinho, você se prepara para a consagração, faz o papelzinho, escreve a sua fórmula da consagração, compra a cadeinha, põe no pulso,
vai no dia 8 de dezembro diante do padre da imagem de Nossa Senhora, faz a consagração e pronto. Pronto? Está resolvido? Basta escrever a consagração no papel, usar a cadeinha, mudar o estilo de roupas e está resolvido? Você é de Nossa Senhora? Tem certeza? Está consagrado mesmo? Tem certeza? Esse exemplo aqui, gente, é perfeito para a gente entender a dinâmica da lei para o povo judeu naquela época. Eles acreditavam sinceramente que se cumprissem as prescrições exteriores da lei, eles seriam salvos. Como muita gente acredita que está consagrada a Nossa Senhora simplesmente por cumprir as exterioridades da consagração, que, vamos ser bem sinceros, nem são tão necessárias assim. Nós precisamos consagrar o coração. Nós precisamos circuncidar o coração. E aí, externamente, manifestar tudo isso. Então, quando Jesus veio, ele veio para elevar a lei à plenitude. Certo? Já não é mais necessário cumprir a lei para ser salvo. Agora é necessário crer em Cristo. É Ele que traz a salvação. Ele veio da eternidade, assumiu um corpo no tempo para nos indicar como é que faz para a gente ir para a eternidade. E é pela fé nele. Com tudo isso em mente, São Paulo quer mostrar para os filipenses que, de fato, não adianta confiar em obras humanas, em projetos humanos, em tentativas humanas de salvação, como, por exemplo, o cumprimento da lei ou a exterioridade da consagração a Nossa Senhora. Não somos nós que vamos construir essa Torre de Babel para chegar no céu. Pode tirar o cavalinho da chuva. E ele põe um acento muito grande nesse ponto do discurso, mostrando para nós que, dentre tantas outras pessoas, ele, mais do que ninguém, poderia confiar na carne. Ele poderia confiar na raça. Ele poderia confiar nas suas próprias obras, porque ele era judeu. E era mesmo, hein, gente? Era mesmo. Vamos deixar ele falar. Ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 5 da carta de São Paulo aos Filipenses. Primeiro, foi circuncidado no 8º dia, cumpriu a lei certinho desde o início do seu nascimento. Foi circuncidado no 8º dia, fiel, com 8 dias, fiel. Depois, sou da estirpe de Israel, isto é, sou do povo eleito, não sou de qualquer povo. Eu pertenço a esse povo. Terceiro ponto, sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim tinha o privilégio de ter dentro da sua circunscrição geográfica o templo e a cidade de Jerusalém, a coisa mais importante para a religião judaica. São Paulo era da tribo de Benjamim. Quarto ponto, hebreu filho de hebreus. Isto é, não apenas nasci como judeu, eu fui criado como judeu, eu fui criado numa cultura hebraica, firme, sólida. Quinto ponto, quanto à observância da lei, fariseu. São Paulo fazia parte do grupo dos fariseus, que estavam mais próximos da verdade do que os saduceus ou os essênios, e que buscavam, pelo menos alguns, cumprir a lei. Esses fariseus são aqueles que duramente são criticados por Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, porque ao invés de tentarem cumprir a lei eles mesmos, eles não só não cumpriam, como exigiam que as pessoas cumprissem. São Paulo não, pelo que ele está dizendo, ele era bastante fiel. Ele tentava cumprir mesmo a lei. Sexto ponto, no tocante ao zelo, perseguidor da igreja. Isso é muito interessante de ser ressaltado aqui. Como ele tinha uma confiança muito grande na lei, e ele realmente achava que a lei tinha força de salvação, a consequência aqui é óbvia. Se tem um grupo de judeus que está dizendo que não é mais para obedecer à lei, mas para ter fé em Jesus Cristo, e se você acredita firmemente que a lei é um caminho de salvação para você, bom, você tem que acabar com esse grupo de judeus, que são os cristãos, no caso, né? E São Paulo não mede esforços para que isso aconteça. Ele vai atrás e vai para matar. E vai para matar, de fato. Por isso ele diz, no tocante ao zelo, de tão zeloso que eu era, eu cheguei até a perseguir a igreja nascente, gerando o primeiro mártir, Estevão, que foi apedrejado sob a sua supervisão. E por fim, quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Meus queridos, São Paulo certamente não seria chamado de fariseu hipócrita por Jesus. São Paulo, que nessa altura do campeonato ainda se chamava Saulo, era cumpridor da lei.
era radical, levou a sua fé até as últimas consequências e lutou para mantê-la viva, porque ele acreditava firmemente que através do cumprimento da lei ele seria salvo. Mas Jesus fez com que ele caísse do cavalo, quase que literalmente, né? Enquanto ele estava se dirigindo para a cidade de Damasco, atrás de cristãos, perseguindo cristãos, o Senhor aparece no meio do caminho, faz com que ele caia no chão e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A história da conversão de São Paulo, penso que não seja desconhecida de vocês. Ela é muito importante para que nós entendamos que não somos nós que vamos atrás de Deus, é Deus que vem atrás de nós. E aí a gente responde com a fé. E através dessa fé, nós teremos esperança. E foi exatamente o que aconteceu com São Paulo. Ele jamais poderia imaginar que aquele a quem ele perseguia, nos seus membros, que era a igreja, jamais poderia imaginar que ele o encontraria no meio do caminho. Nesse momento impressionante, sobrenatural, do encontro de Deus com a humanidade pecadora e assassina. Por causa desse encontro, a vida de Saulo mudou completamente. E logo logo ele haveria de se tornar Paulo, para então se tornar São Paulo, aquele arauto da esperança, o grande evangelizador do Ocidente, que nos diz que o nosso pecado não tem força diante da salvação que Deus quer realizar em nós, se nós deixarmos que essa salvação aconteça. Por causa disso tudo, meus irmãos, porque São Paulo foi alcançado, conquistado por Cristo e recebeu dele uma revelação, a partir da qual ele podia agora crer no Filho de Deus e não precisar mais da lei e dos preceitos da lei para ser salvo, porque ele havia entendido que a salvação é algo gratuito, que vem de Deus, e que Deus mesmo é que faz, e que Deus mesmo é que realiza, não é fruto das nossas mãos, não é fruto das nossas obras. Por causa disso, ele agora considera toda esta lista de coisas que ele disse aqui a respeito de si próprio, ele considera tudo isso como um lixo. Ele diz assim: essas coisas que eram lucro para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo. E considero tudo como lixo. A palavra lixo aqui nem traduz fielmente aquilo que São Paulo estava querendo dizer quando utilizou a palavra no original grego para se referir a esse fenômeno. Não é só lixo, é esterco, é excremento, é cocô. Ele considera o seu sucesso humano, ele considera a sua pertença ao povo eleito, ele considera o seu ser fariseu, o seu zelo pela lei, ele considera tudo isso como cocô, esterco, estrume, lixo, perto daquilo que ele recebeu, que é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que essa fé fez com ele? Bom, ele continua dizendo o seguinte, ainda no capítulo 3 desta carta aos Filipenses. Ele diz assim: mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo, e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Então vejam, ele coloca uma coisa no presente que ele já recebeu, que é o conhecimento de Cristo Jesus, que se revelou a ele. Nós não conhecemos uma pessoa se nós não nos revelamos a ela. Você que está aí do outro lado e que está me vendo, só me conhece se eu já me revelei para você de alguma forma. Me conhecer, de ouvir falar a respeito de mim, é muito pouco, perto de me conhecer por conviver comigo. Ouvir aquilo que eu trago dentro do meu coração. Ver a forma com a qual eu reajo diante das coisas que acontecem ao meu redor. E saber, inclusive, prever reações minhas por já me conhecer suficientemente bem. Isso só é possível, meus queridos, se a gente se revela para os outros. Se eu me revelo para você, você me conhece. E foi isso que Jesus fez com Paulo. Jesus se revelou para Paulo, não somente naquele dia em que ele estava a caminho da cidade de Damasco, mas ao longo de todos os anos subsequentes,
em que Paulo se dedicou a uma vida de profunda meditação, desapego deste mundo e oração. Tá tudo lá nas suas cartas. É só dar uma pesquisada que a gente encontra essas coisas todas lá. Ele se dedicou a conhecer cada vez mais Cristo e recebeu esses dons no presente. Então, no presente, ele tem isso: o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa desse conhecimento de um Deus tão amoroso, tão bondoso, um Deus que foi revelado em nós, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus encarnado que se fez homem para mostrar o quanto que ele nos ama, que morreu por nós e ressuscitou para que, através desse mistério pascal, nós entendamos a que tipo de vida nós somos chamados, a vida dos ressuscitados, a vida dos que venceram a morte. Ele tem o conhecimento desse Deus palpável em si, já no presente. Mas isso não lhe é suficiente e nem poderia ser. Ele quer mais. Ele deseja mais. Perto desse conhecimento, ele considera todo o seu passado, como judeu, como lixo. E ele diz assim: por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo no futuro e ser encontrado unido a ele. Ele tem consciência clara de que a sua jornada não acabou, de que a sua conversão não se encerrou, de que ele continua a lutar para se unir a Jesus. No presente, ele tem a fé que fez com que ele desprezasse como lixo todo o seu passado bem-sucedido no judaísmo, e esta fé do presente o orienta para o futuro, onde ele espera ser unido a Cristo por toda a eternidade no seu amor. O que é que faz com que ele saia do presente para o futuro? O que é que gera esse movimento de Paulo, que está no presente, recebendo o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, a fé, algo que se recebe particularmente pela oração, hein? O que é que faz com que ele saia deste presente, olhando para o futuro, um futuro no qual ele se unirá para sempre com o amado de sua alma? A esperança. Veja que coisa impressionante. A esperança brota da fé. A esperança surge da fé. As esperanças do dia a dia, elas prometem alguma coisa para nós. Mas a genuína esperança, a verdadeira esperança, esta vem da fé e não das obras. Isso significa, atualizando um pouco as coisas, que não adianta a gente ficar tentando ter a melhor das vidas, a mais bem-sucedida das vidas, a mais maravilhosa, a mais instagramável das vidas. Pra quê, gente? Pra quê? Nós precisamos de Deus. Deste Deus que se revelou, e não de qualquer Deus que nós inventamos na nossa cabeça, simplesmente para que a gente fique confortável achando que estamos adorando a Deus e que estamos indo para um bom lugar. Isso tudo é só imaginação. Louca, mas é só imaginação. Deus verdadeiro é o Deus que se revela, é o Deus que vem até nós, tira o véu do seu rosto e diz: oiê, eu sou Deus. E ele fez isso em Jesus. Quando nós olhamos para ele e cremos nele, nós passamos a ter esperança da realização das suas promessas. São Paulo também nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Essa é uma grande promessa. E se nós temos fé no presente, nós vamos nos orientar para esta vida futura, onde não haverá mais morte, onde nós poderemos ser renovados na nossa vida para que a morte não tenha mais lugar na nossa história. Que coisa maravilhosa, não? Então, para deixar claro, importa dizer que nada disso é fruto das obras. Isto é fruto da fé, que se manifesta em obras. Ele diz assim, ainda na carta aos Filipenses: por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, isto é, não com as minhas obras, porque eu não tenho poder de me purificar, de construir uma escada que me leve para o céu, para essa vida eterna, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus fundada na fé. Meus irmãos, nós seremos justificados na medida em que nós tivermos fé. Não adianta a gente ficar tentando com obras meramente humanas realizar a obra da graça, a obra da salvação. Isso serve para nós todos. Esse nosso mundo, ele é tão doido que enlouquece a gente também, na medida em que nos faz acreditar
que nós temos condições de ir para o céu. Ou até que nós temos direito do céu. Quem disse que nós temos direito do céu? De onde que veio esse direito? Não. Nós temos um convite e temos uma graça que nós precisamos receber e corresponder. A salvação não vem só pela fé, como dizia Lutero, mas ela sim começa pela fé e vai se desenvolver no exercício das obras de caridade que manifestam esta fé. Ela não vem, portanto, das nossas obras pessoais, mas da obra de Cristo. Quando nós tivermos fé nele, quando nós temos fé nele, nós estamos unidos a ele, e então as suas obras são também nossas obras, que são também suas obras. Isso é impressionante, né? Porque aí, de fato, a gente começa a agir na força de Cristo. E é o que São Paulo está dizendo aqui para nós também. É assim que eu conheço Cristo, através da fé, né? É assim que eu conheço Cristo. A força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, agora no presente, morrendo por amor, morrendo no serviço e na entrega que eu tenho que fazer aos outros por amor, tornando-me semelhante a ele nisso, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Olha como ele está mirando no futuro o tempo todo. Olha São Paulo nos ensinando a ter esperança, gente. É pela fé. Essa fé que nos faz unir ao Cristo, tanto na vida quanto na morte. Se ele morreu por amor, nós também devemos morrer por amor, senão a nossa fé ela é vazia. Ela não tem substância nenhuma. A nossa fé precisa se manifestar com obras, e essas obras têm que ser as obras de caridade. Obras que nos farão morrer para nós mesmos, em prol de Deus e do próximo, na esperança da glória final, a ressurreição dos mortos, quando a última vitória se realizar plenamente. São Paulo está nos ensinando a esperança, o caminho da esperança. Está ensinando a comunidade de Filipos com essa carta e está ensinando a nós todos, porque isso aqui é a palavra de Deus. E depois, ele utiliza a figura de uma corrida para mostrar que esta esperança que o move para essa meta, aquela grande meta da qual falava Bento XVI, que justifica todas as canseiras do presente, a morte que nós devemos realizar em nós mesmos por amor, ele nos diz que ele está correndo para esta meta. Não é que ele está se encaminhando, cantando uma bela canção, bem de boa, sossegado. Não, ele está correndo. Vejam as palavras dele mesmo. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo. Visto que eu mesmo fui alcançado por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a consciência desse homem, do que está acontecendo com ele, é impressionante. Nós é que não vemos nada do que acontece conosco. A gente é completamente cego para as coisas que acontecem conosco, mas essa é uma cegueira que pode ser resolvida. E é o que eu estou tentando fazer aqui ao longo desses programas. Dissipar um pouco esta escuridão que é aparente, porque tem luz aqui. Tem coisa sendo iluminada aqui. E São Paulo está nos mostrando como a luz ilumina ele. Ele tem uma consciência de si que é um negócio impressionante. Já vimos a consciência que ele tem da sua pertença ao povo eleito. Agora, como resgatado por Cristo, aquele que foi alcançado por Cristo, já que ele não estava indo atrás de Jesus, mas Jesus veio até ele, agora ele tem que correr para alcançá-lo. Continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. E ele diz no versículo 13: Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Olha que coisa. Nós estamos falando de São Paulo, hein? Não é qualquer santo, não. Eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Isso é muito lindo. E isso gera uma grande esperança em nós. Nós também temos que deixar o que ficou para trás, aquilo que já passou. São Paulo está deixando a vida dele de judeu, zeloso, a ponto de matar pessoas, está deixando tudo isso para trás, em vista da meta que lhe foi prometida, a ressurreição dos mortos. E ele está correndo para alcançar esta meta. Só para que vocês saibam, esta carta aqui de São Paulo aos Filipenses,
Ela foi escrita enquanto Paulo estava na prisão. Não se sabe se em Éfeso ou em Roma, mas ele estava na prisão. Ou seja, ele já poderia dizer de alguma forma que estava configurado com Cristo, né? Que já estava vivendo a sua morte, entregue, abandonado à divina providência. Mas não, ele disse: eu não julgo tê-lo alcançado ainda. Pelo contrário, deixo para trás o que ficou para trás e me ponho em direção à meta, correndo para alcançar o prêmio que Deus prometeu a mim: a ressurreição dos mortos, a vida eterna com Ele, a verdadeira felicidade, a única que nós poderíamos desejar de fato. E que esse mundo, com as suas promessas, com os seus projetos de sucesso, com as suas imagens de sucesso, não são capazes de nos dar. Tudo isso que nós temos aqui neste mundo, nós poderíamos bem dizer como São Paulo, é lixo, perto do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós o conhecemos pela fé, nós teremos essa esperança que nos ajudará a permanecer no presente, mesmo em meio a tantas canseiras e angústias, correndo para alcançar a meta que nos leva para depois da morte, a vida eterna. E aí, você vai continuar esperando do mundo moderno ou vai mudar o foco da sua esperança? Por fim, São Paulo faz uma exortação para deixar bem claro que isso daqui não é só a vida dele, mas que deve ser a vida de qualquer cristão. Ele diz aos Filipenses o seguinte: é assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. Perfeitos entre aspas, né? Ou seja, nós não alcançamos toda essa perfeição ainda estamos lutando. É assim que nós devemos pensar. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Não paremos, não nos acomodemos. E para que aquele povo pudesse ter alguma referência do que é esta vida de fé em vista da grande esperança que nos leva para o amor, para que esse povo pudesse ter alguma referência no meio disso tudo, São Paulo mesmo disse, no versículo 17 do capítulo 3 da sua carta aos Filipenses: irmãos, sede meus imitadores. Soa presunçoso, né? Precisamos reconhecer. Mas, gente, não tem nada de presunçoso aqui, não. São Paulo sabe que ele é pai. São Paulo sabe que ele é mestre. E que mais do que a palavra do mestre, o exemplo vivifica muito. O pai tem que mostrar o caminho, não só dizendo, mas apontando com a sua própria vida que caminho deve ser seguido. E São Paulo está fazendo isso. E ele não está dizendo, sede meus imitadores, porque eu sou a última Coca-Cola do deserto. Não. Ele também coloca dentro desse grupo a ser imitado Timóteo, que está com ele, Epafrodito, que muito provavelmente mandou a carta aos Filipenses e que ele elogia grandemente ao longo desta carta, que eu recomendo, hein, gente? Leiam esta carta inteirinha, ela só tem 4 capítulos, vale muito a pena, para vocês entenderem bem o que é que eu estou dizendo e como é que tudo isso se encontra dentro de um contexto maior aqui da carta. Bom, ele está apresentando todas essas pessoas como modelos a serem imitados. Mas estes modelos só são imitáveis porque eles estão imitando o maior de todos os modelos, que é Cristo Jesus. Cristo é o modelo, e como modelo ele nos ensina como fazer. Rebaixar-se para servir, por amor gratuito, para ser elevado por Deus à glória da vida eterna. Em resumo, é isso. Então vamos suportar as canseiras do caminho, vamos suportar as dificuldades da vida, as tentações que nos acometem diariamente. Vamos suportar toda a dor, toda a angústia, porque existe algo que foi prometido a nós. E precisamos suportar vivendo a fé, alimentando a esperança, colocando em prática a caridade. As 3 virtudes teologais em ação, gerando a vida do homem novo, da mulher nova, do cristão que recebe de Deus esta grande graça de participar da sua própria vida. Fé, esperança e caridade que apontam a nossa vida para a vida eterna. E que, na verdade, já fazem com que a vida eterna comece aqui mesmo. Quando ele diz, sede meus imitadores, de alguma forma, ele está pedindo também àquelas pessoas para que sejam modelos para outras pessoas. E assim está pedindo também para nós. Você, como eu, nós podemos ser arautos da esperança. Nós podemos, com a nossa vida, testemunhar a fé, a esperança e a caridade de Cristo
e assim mostrar para as pessoas que existe uma vida diferente a ser vivida para além da vida do Instagram, para além da vida de um coach bem-sucedido, de um político que se fez na vida, de uma pessoa que passou num concurso maravilhoso e está bem, acomodada. Coitada, vai sofrer. O Senhor nos chama também a nós a sermos arautos desta esperança nova, dessa esperança viva que Ele veio trazer a nós mesmos. Vamos imitar Paulo, vamos imitar Timóteo, vamos imitar qualquer santo que nos dê esperança, porque eles estão imitando Cristo. Em última análise, estaremos imitando a Cristo. E se a gente se transformar pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade, nós poderemos também ser modelos para os outros. E poderemos ser, inclusive, arautos da esperança para levar esperança para as pessoas no meio desse mundo louco, tenebroso, falso, de plástico, artificial, mas que é bom porque foi criado por Deus. Está esperando que alguém aponte a sua bondade e direcione a vida das pessoas para o reino dos céus. Bom, gente, eu queria deixar o exemplo desse assassino, São Paulo, esse exemplo de esperança, queria deixá-lo para vocês, para que vocês percebam que esperança não é uma coisa de pouco valor, especialmente no nosso tempo. Eu tenho falado sobre esperança desde o início dos primeiros programas e vou continuar falando ainda por vários programas, porque é uma coisa extremamente importante de ser falada no tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de desespero, apesar do progresso da técnica e da ciência. São Paulo nos ilumina com a sua própria vida, ilumina a nossa escuridão, para nos mostrar que é possível ter esperança sim. Porque existe uma meta que nos leva para além desta vida, passando pela morte, uma meta que vai resolver toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todos os nossos problemas. Então vamos aguentar. Na fé no Filho de Deus, para que ele nos leve, a partir da prática dessa fé pela caridade, a uma maior caridade, a uma maior fé, uma maior perfeição no conhecimento dele e no amor a ele, pela esperança. É a esperança que vai nos deixar colados com Cristo, para que consigamos exercitar ainda mais a fé e ainda mais a caridade. Uma esperança que está intimamente vinculada à fé. Que Deus abençoe você e dê muita esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.